Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, Deus ele criou todas as coisas de forma perfeita. Posso ouvir um amém? Deus criou, queridos, todas as coisas em harmonia e de forma perfeita. Toda a criação, queridos, ela glorifica a Deus. E quando Deus cria todas as coisas, Ele cria de forma perfeita, em uma grande harmonia. Quando nós olhamos para a Gênese da humanidade, queridos, nós percebemos isso. Nós olhamos a criação perfeita, plena. E quando nós olhamos Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, nós olhamos Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22, nós contemplamos essa harmonia, que ali, nos 2 primeiros capítulos e nos 2 últimos capítulos da Bíblia, nós vemos um mundo sem a presença do pecado. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Apocalipse 21, Apocalipse 22, é um mundo sem a presença do pecado, é a humanidade vivendo na presença de Deus, e essa presença, queridos, traz essa harmonia, traz essa perfeição. Consegue me entender, sim ou não? Então Deus, queridos, criou todas as coisas de forma perfeita, perfeita. Quando analisamos com calma até a Gênesis do homem, nós vamos perceber, queridos, que o homem, ele tem 3 grandes vazios no seu coração. O primeiro grande vazio, queridos, é o vazio de Deus. Nós necessitamos de Deus, queridos. Fomos criados para a comunhão com Deus. O segundo grande vazio, queridos, é o vazio de relacionamentos. Repete assim comigo, relacionamentos. Mais uma vez, relacionamentos. O segundo grande vazio é relacionamentos. Fomos criados, queridos, seres sociais. Por isso que Deus olha para o homem e fala, não é bom que o homem viva só. Queridos, não é bom que o homem viva só. O terceiro grande vazio, queridos, nós poderíamos colocar como o vazio de conquistas, que seria um fruto do seu trabalho. Por isso que Deus fala, frutifiquem, multipliquem, encham a terra e governem sobre ela. Deus deu funções ao homem, dê nome aos animais, cultive e guarde o jardim. Consegue me entender, sim ou não? Então nós olhamos, queridos, essas 3 grandes vazios dentro do coração do homem. Quando o homem não tem o preenchimento do vazio de Deus, o que ele faz? Ele tenta preencher o seu coração com relacionamentos e conquistas. Relacionamentos e conquistas. Tem um autor que fala que todo homem, dentro de um bar ou de um prostíbulo, está procurando e desejando a presença de Deus. Somente ele não sabe. Porque Cristo Jesus é o desejado das nações. Consegue me entender? 3 grandes vazios, queridos. A primeira conexão, ela foi quebrada na queda. Olha o que Gênesis capítulo 3, do versículo 20 ao 24 nos fala. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por causa disso, por isso, o Senhor lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra, a qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, Deus tira o homem do Éden por amor. Fala assim, por amor. Deus tira o homem e fecha o jardim, para quê? Para que o homem não estendesse a mão, comesse do fruto da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado.
para que houvesse a redenção, a morte era necessária. Consegue me entender? O vínculo, queridos, foi rompido, mas Deus continuou amando o homem. Deus tira o homem do jardim para uma proteção, para que ele não alcançasse o fruto da vida. Porque se ele comesse do fruto da vida, ele viveria eternamente em pecado. Consegue me entender? Essa é a primeira conexão, queridos. A segunda conexão, queridos, ela é rompida rapidamente, já na segunda geração. Olha o que Gênesis capítulo 4, do versículo 8 ao 11 nos fala. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim, aonde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou o guardador ou tutor do meu irmão? E o Senhor disse, o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Queridos, o primeiro homicídio da história. O primeiro homicídio da história. Um irmão matando o outro irmão. Um irmão matando o outro irmão. A conexão com o próximo, queridos, é rompida. A conexão entre um irmão e o outro irmão. A morte do primeiro pastor. A conexão entre os irmãos foi rompida. E qual que foi o motivo, queridos? Qual que foi o motivo da morte de Abel? Não foi por causa de mulher, não foi por causa de dinheiro, não foi por causa de bebida. A primeira morte, queridos, a motivação foi por causa de um culto. Foi por causa de um culto. Olha o que Gênesis capítulo 4, versículo do 3 ao 5 nos fala. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que eles estavam fazendo? Um culto. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e a gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. A primeira morte, o primeiro homicídio na face da terra, filhos de Adão e Eva se matam por causa de um culto. E muitas vezes a gente continua se degladiando por causa do culto. O primeiro homicídio foi de um irmão matando seu irmão pela maneira da prestação de culto. Quando olhamos para esse quadro, queridos, de conexões rompidas, quando entendemos que todos os problemas, eles nascem na queda, e eles nascem literalmente na queda, queridos, que Gênesis 3 aponta para a queda do homem, e traz o entendimento de que tudo que sofremos hoje, todo o mal social, ele nasce na queda. Preste muita atenção aqui, isso aqui é muito importante, queridos. Todos os problemas que nós vivemos, todo o caos social, toda a dor que nós vivemos por causa da queda. A raiz de todo mal se chama pecado, desconexão com Deus. Posso ouvir um amém? É a queda, queridos. Todo o mal social, toda a deformidade, toda a enfermidade nasce na queda. Aquilo que foi criado em harmonia, queridos, começa a entrar em um estado de degeneração por causa do pecado. Por isso, queridos, preste atenção aqui, eu e você nascemos maus. Fala um amém aí. Por que isso é importante? Porque nós não somos frutos do meio, nós nascemos maus. Não tem a ver com o meio,
Não tem a ver com uma reforma social, não vai mudar o mal dentro do ser humano. Nascemos maus, não somos frutos do nosso redor. Não somos vítimas de uma sociedade mal gerida. Nós nascemos maus. E a resposta para esse mal é o sangue do Filho de Deus derramado em uma cruz. Entendemos que o afastamento de Deus e do próximo reverbera até hoje, queridos. Por isso que compreendemos a necessidade de um Salvador, de um Redentor. Consegue me entender, sim ou não? As coisas foram criadas boas, foram criadas em harmonia, o pecado entra, rompe isso, queridos, e a partir do pecado todos nós nascemos maus, queridos. Afastados de Deus e afastados do nosso próximo. Quando olhamos para a estrutura desse quadro geral, que se chama criação, queda, redenção e consumação, que são os 4 pilares da construção do pensamento, queridos, que é a criação, a queda, a redenção em Cristo Jesus e a consumação de todas as coisas, percebemos cada vez mais que Cristo e o seu reino são a resposta. Cristo e seu reino são a resposta, e não só uma resposta individual, mas uma resposta social e coletiva. Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 24 nos fala. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, queridos, clamava por justiça, vingança pelo seu assassinato. O sangue de Jesus é um sangue que fala melhor. E o que esse melhor? Ele clama por misericórdia, perdão e reconciliação. O sangue da reconciliação, queridos. Primeiro a reconciliação com Deus, depois a reconciliação com o meu próximo, com o meu irmão. Se a queda provoca desconexão, a reconciliação através do sangue de Jesus promove a reconexão, primeiro com Deus, depois com o meu irmão. Fica claro? Como isso acontece? A reconciliação ou reconexão com Deus, queridos, é individual, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, de forma sobrenatural, queridos, nasce no nosso coração a fé salvífica, queridos. Nós somos salvos, compreendemos a obra redentora de Cristo Jesus, compreendemos que nós estávamos afastados, longe de Deus, de forma sobrenatural nascemos de novo, levantamos a mão para um apelo, ouvimos a pregação do Evangelho, nasce-se fé no nosso coração e somos salvos, individualmente. Só que a salvação individual, ela nos leva ao coletivo. A salvação, queridos, individual, ela vai nos conduzir ao coletivo, que é a reconciliação e a reconexão com o meu próximo. Isso através da igreja, o que nós chamamos de batismo no corpo. Nós somos salvos de forma individual, através da revelação do Espírito Santo, só que nós não conseguimos permanecer aqui. Não tem como. Não tem como. Nós somos trazidos ao coletivo. Porque a obra é no coletivo. Por isso, queridos, preste atenção aqui. Cristo é a resposta para as nações. Cristo se manifesta através de quem? Da igreja. E a igreja não sou eu. A igreja somos nós. A igreja não é um indivíduo, queridos. A igreja é um coletivo, um corpo. Por isso, você falar, eu sou igreja, queridos, não é. Nós somos igreja de Cristo. Cristo é a resposta e Cristo se manifesta através da igreja. Assim, a igreja local é a resposta para o mundo. Por que dedicamos a vida nos últimos anos a abrir igreja, queridos? Porque a igreja local, com esse entendimento, é a resposta que as pessoas precisam. Fala um amém aí para mim achar que você está acreditando.
A igreja, queridos, é a resposta para o mundo. A igreja local é a resposta de Deus ao mundo, queridos. Nós cremos nas 7 áreas de influência da sociedade. Entendemos que pessoas precisam ser enviadas, mas não é das áreas de influência da sociedade que vem a resposta para a natureza humana pecaminosa, para o coração humano. Queridos, não é educação, não é saúde, não é bem-estar social, não é um novo governo, não é política, não é isso que traz a resposta para o anseio do homem. A resposta é Cristo Jesus. E Cristo se manifesta através da sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Consegue me entender? As áreas de influência não são a resposta, queridos. A resposta está no corpo vivo de Cristo. Você vai ver doutores, mestres, queridos, intelectuais, artistas indo para o inferno, queridos. Porque esse conhecimento não salva. Ele é importante, incentivamos o estudo, incentivamos, mas não traz salvação. Não traz mudança de natureza, não transforma a vida do homem. A resposta está no corpo vivo de Cristo. Queridos, e nessa manhã, eu quero continuar o tema discipulado e relacionamentos. E eu quero acrescentar a comunhão. Então eu quero falar um pouquinho sobre discipulado, relacionamento e comunhão. Repete assim comigo, comunhão. Como falamos, queridos, as desconexões da queda reverberam até hoje na humanidade e atingem a minha e a sua vida. Por isso que nascemos debaixo da semente do pecado, não só desconectados de Deus, mas desconectados de Deus e desconectados do nosso próximo. Nós nascemos desconectados. E a humanidade, ela não se conecta um com o outro, a não ser pelo sangue de Cristo. Olha os dados que eu tive a oportunidade de encontrar, queridos, da Organização Mundial da Saúde. Olha esses dados, queridos. A Organização Mundial da Saúde, ou OMS, ela elevou a solidão a status de ameaça à saúde pública global. A solidão, ela é ameaça à saúde pública global em 2023. Criou a comissão sobre conexões sociais para o enfrentamento que classifica de uma epidemia silenciosa. Para a OMS, o problema não é apenas um sentimento individual, mas um fator de risco estrutural que mata tanto quanto tabagismo ou obesidade. A pessoa que sofre de solidão é como se ela fumasse 20 cigarros por dia, segundo a classificação da OMS. Olha esses dados aqui, queridos. No relatório global de 2025 da comissão da OMS, apresentou dados alarmantes sobre a escala do problema. Qual que é o alcance? 1 a cada 6 pessoas. 1 a cada 6 pessoas no mundo sofre com solidão. A mortalidade, a solidão está ligada a aproximadamente 100 mortes por hora. Por hora. Em todo o mundo. Mais de 871 mil mortes por ano. O grupo de risco, contrariando o senso comum, queridos, que é um problema apenas de idosos, a OMS destaca que os jovens e adolescentes, especialmente entre 13 e 29 anos, são os mais afetados. Os mais afetados. Seguindo por pessoas em países de baixa renda. Solidão. E a solidão é falta de conexão com o próximo. Olha o que Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, do 13 ao 16 nos fala. Vocês, igreja do Senhor Jesus, vocês, aqueles que nasceram de novo, vocês que tiveram uma experiência com Cristo, não é o Estado, não é o governo,
não é educação, não é saúde pública, não é um novo presidente, é vocês. São sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas em um lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Eu e você, igreja, somos sal da terra. E perceba que o Senhor Jesus fala vocês e não eu. Não você, é vocês. Vocês são sal da terra. Vocês, igreja, são sal da terra. Mas se tornarem insípidos, não vão prestar para mais nada. Vamos ser pisados pelos homens. Vocês, igreja, são a luz do mundo. Não se acende uma luz e coloca debaixo do cesto. Aquilo que nós temos é para iluminar as pessoas ao nosso redor. Por isso que uma pessoa que segue a Jesus verdadeiramente vai ajudar outra pessoa a seguir a Jesus. Porque se torna sal da terra e luz do mundo. E isso, queridos, é uma responsabilidade nossa. Quando nós olhamos, queridos, para a solidão, a gente poderia, e eu poderia falar, a minha especialidade na educação física e saúde, atividade física e saúde, eu estudei sobre esses dados, na pós-graduação. E eu poderia falar, não, vamos lá, a gente faz atividade física em grupo, a gente faz isso. Queridos, melhora, disfarça, mas não resolve o problema. Melhora. Nasce-se um falso senso de pertencimento. Nós fazíamos grupos de corrida na academia, vendíamos camiseta para quê? Para ter um senso de pertencimento. Não é errado isso, precisa ser feito, é social, é necessário. Mas não é o verdadeiro senso de pertencimento que as pessoas estão buscando. Não é. Estava vendo com a Kelly um documentário sobre o Planet Hollywood, que era um restaurante temático. E eles sabiam, na década de 90, sabiam como vender isso. E eles vendiam jaqueta, vendiam roupa, vendiam pulseira. Para quê? Para a pessoa achar que pertence. E a pessoa pertencendo, eles vendiam uma experiência. De a pessoa estar lá comendo e fazendo parte de algo. E as pessoas aí fora estão tentando fazer parte de algo. E elas estão procurando isso, que eles tentar fazer parte de algo. Algo que seja maior do que elas. Só que elas não estão encontrando. Consegue me entender? Por quê? Porque a resposta é a reconciliação com Deus. A resposta é a reconexão, é nascer de novo, é ter uma conexão viva com Deus. E depois dessa conexão, é a reconciliação com o meu próximo. E quando isso acontece, nasce-se o verdadeiro senso de pertencimento. Eu pertenço a um corpo local. Eu pertenço a algo. Nasce o verdadeiro senso de pertencimento. Olha 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou, a cada um de nós, a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Cristo exortasse por meio de quem? Por meio de nós, igreja. É como se Cristo berrasse através de nós, igreja. Em nome de Cristo, pois, pedimos, vocês se reconciliem com Deus. É como se Cristo gritasse através de nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Fomos reconciliados por meio de Cristo, e quando essa reconciliação acontece, algo automático acontece, nós nos reconciliamos com Deus, e automaticamente Ele nos dá o ministério da reconciliação, por onde Cristo fala, através de nós, reconcilie-se com Deus, como se houvesse um grito do próprio Cristo, através das nossas vidas, se reconciliem com Deus. Para quê? Para nos reconciliarmos com Deus e com o nosso próximo. O ministério, o serviço é para o outro. O ministério da reconciliação é para tocar outras pessoas, é para nos conectar verdadeiramente com outras pessoas. É a conexão com Deus e com o meu próximo, é a verdadeira comunhão. Antes disso, eu e você éramos inimigos de Deus, e inimigos do nosso próximo, tínhamos conexões rompidas, não tínhamos conexões reais, queridos. É por isso que existe uma pandemia de solidão. A conexão com Deus está quebrada, e a conexão com o próximo. Consegue me entender, sim ou não? Antes, eu e você éramos inimigos de Deus. É como se nós fechássemos a mão contra Deus. Todo ser humano que não está em Cristo, queridos, ele tem uma luta diária com o próprio Deus, porque ele é inimigo de Deus. O amor de Deus tenta alcançar essa pessoa, e essa pessoa está com o punho fechado contra Deus, colocando a culpa das suas dificuldades e lutas em Deus. Quantas vezes você não ouviu onde está esse teu Deus, em uma prova que alguém está passando que não conhece a Deus? Fomos em um velório, a primeira coisa que o rapaz falou para o meu irmão: aonde estava o seu Deus? Porque ele não está em Cristo, ele está lutando contra Deus. E se ele luta contra Deus, ele está lutando contra pessoas. Por isso, queridos, que a salvação ela é individual, mas ela não para por aí, ela nos leva ao coletivo, a ser corpo de Cristo, a ser igreja, a não ser mais eu, mas nos tornamos nós. Agora é nosso. Não é meu. Fala um amém aí. É nosso. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo do 6 ao 9 nos fala. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto, e o seu pai que está no secreto lhe dará recompensa. E orando, não use de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Portanto, orem assim: Pai nosso. Olha que interessante as instruções. Vá para o seu quarto e feche a porta. Você está sozinho no seu quarto, sim ou não? Quando você está sozinho no seu quarto, queridos, você ora como? Pai nosso. Sabe por que muitas vezes essa vida de oração não flui? Porque nós estamos orando só meu Pai. Tipo o Henrique Cristo. Meu Pai. E nós vamos pedindo as coisas somente para nós. Não recebem porque pedem, é sempre para mim. Quando eu entro no meu quarto, o Pai é nosso. O pão é nosso. As coisas são nossas. Quando nós oramos o coletivo. É nosso. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, e nós nos tornamos um coletivo, queridos, sendo a imagem invisível da comunhão com Deus. Queridos, o nosso Deus, queridos, é um único Deus, queridos. Ele é um único Deus, mas Ele tem comunhão. Deus
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa verdadeira unidade Ele quer gerar em nós, nas nossas vidas. A oração sacerdotal de Jesus foi o quê? Eu não oro que vocês tirem eles do mundo, mas eu oro para que o Senhor guarde eles, e eu oro para que eles sejam uma unidade, assim como nós somos um. A conexão com Deus é restaurada, agora nós temos o desafio de restaurar a conexão uns com os outros, nos tornando a comunhão e a imagem do Deus invisível. Esse batismo no corpo, no coletivo, queridos, é a cura para a solidão, é a cura, queridos, para o consumismo. Porque nós não viemos para a igreja, queridos, para sermos abençoados, para receber, nós somos um. Consegue me entender? Nós estamos juntos, nós somos corpo, nós somos família, corpo de Cristo. A mentalidade de consumo, queridos, venha para consumir, venha para você ter uma experiência. Feche os seus olhos e você tenha uma experiência, mas não é você, é coletivo. Fala um amém aí. É coletivo, queridos. A ideia de consumo, de individual, das coisas para mim, do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu acho, queridos, não é nosso. Sim ou não? Por isso que é uma questão urgente de entendermos, queridos, vencemos a solidão, entrando na verdadeira comunhão. Agora a igreja não é o lugar onde eu vou para consumir, queridos, para ter uma experiência. Eu vou, queridos, para ter comunhão com os meus irmãos. Eu vou para que juntos nós possamos adorar o Deus da nossa salvação. Nós vamos, queridos, para nós nos ministrarmos mutuamente. Nós estamos no grupo familiar para nos tornarmos um, para um ministrar o outro, para nos tornarmos uma família, se importar, estarmos uns com os outros. Por isso o termo uns com os outros. Eu me torno parte da igreja e começo a construir junto. Pastor, mas eu às vezes estou na igreja e eu sinto solidão. Talvez, não é uma máxima, talvez seja porque você ainda está buscando as suas coisas, o seu projeto, a sua vontade. Olha o que Provérbios capítulo 18, versículo 1 nos fala. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. A NVT, quem vive isolado, se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Consegue me entender, sim ou não? Quer ver uma coisa, queridos? Presta atenção aqui. Você acredita que a conexão com Deus é sagrada, sim ou não? A conexão com Deus é sagrada, sim ou não? Se a conexão com Deus é sagrada, queridos, a conexão com o meu próximo também é sagrada. A conexão com o meu próximo também é sagrada. E nós precisamos entender essa conexão, porque senão nós manchamos ela. O problema da ceia, queridos, se você olhar certinho, 1 Coríntios capítulo 11, é porque uns vinham antes, comiam, e os outros não comiam. Um enchia a barriga e o outro não. Esse era o problema da ceia, que Paulo estava tratando. O que eles estavam fazendo? Eles não estavam reconhecendo o seu irmão, não estavam reconhecendo essa conexão. Consegue me entender? E nós manchamos essa conexão, queridos, quando nós ficamos falando mal um do outro. Nós começamos a disputar, nós queremos colocar as nossas opiniões em cima das dos outros. Consegue me entender? Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, queridos, ele fala que se há brigas e inveja no meio de vocês, vocês não são nada apenas de carnais. Por quê? Porque está manchando a conexão que é sagrada com o meu próximo. A conexão com Deus é sagrada, sim ou não? Um novo e vivo caminho foi aberto por Cristo Jesus, através da sua obra redentora. A conexão com o meu irmão precisa ser sagrada.
precisa. Eu preciso pensar 10 vezes antes de falar de alguém. Principalmente quando ataca a sua identidade. Sabe aquilo que a gente falava? Eu sou o terceiro. Primeiro é Deus, depois o meu irmão. Tem que parar de ser romântico isso e ser verdadeiro. Primeiro é Deus, depois quem? Depois o meu irmão, porque eu julgo ele superior a mim mesmo. E o terceiro sou eu. Consegue me entender? Conexões com Deus, queridos, e a conexão com o meu próximo. Isso nos leva, queridos, por mais que seja ilógico, isso nos leva ao batismo no corpo. Isso nos leva à verdadeira comunhão. A gente para de ser um clube e se torna a igreja de Cristo Jesus. Nós nos tornamos um. Por mais que não faça sentido lógico, que você comece a argumentar, não, então eu vou ter que tratar o outro melhor, mas o outro não merece. Olha o tipo que ele é. Queridos, quando nós entendemos isso, queridos, nós experimentamos a verdadeira comunhão. Nós entendemos o que é a igreja, corpo de Cristo. Eu aprendi com duros tapas de Deus, assim. Queira ou não, eu e você queremos que as pessoas sejam a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia. A gente quer. Quer ver? A gente quer. Você nunca olhou para uma pessoa e falou, nossa, que estranho que esse cara é. Talvez pelo jeito que ele está se vestindo, talvez porque ele está de bermuda e chinelo, talvez porque... Nada a ver o jeito desse cara. Porque você está falando o quê? Ele deveria ser a minha imagem e a minha semelhança. Deus me deixou uma coisa bem clara, queridos, cuidando da igreja. Trate os seus irmãos com amor. Se eles estiverem pecando ou tendo uma atitude pecaminosa, confronte eles. Confronte. Porque o pecado leva... No mais... eu não concordo com o que ele se veste. Sem ser sensual. Deus falou assim para mim, não te interessa. Só que nós olhamos para as pessoas e falamos o quê? Olha o tipo do cara vindo para a igreja, queridos. Daí a gente vai ficar todo mundo uniforme igual. A minha oração que vem a gente estranha. Aleluia. Mas eu não concordo. Sempre quando você falar de uma pessoa assim, mas eu não concordo com ela, pergunte para você mesmo, é pecado que ela está fazendo? Não, então você não tem nada a ver com isso. Aleluia. Você não tem nada a ver com o chinelo que ela usa, com o boné que ela usa, com o cabelo que ela usa, você não tem. Sim ou não? Porque senão nós formamos as pessoas a nossa imagem, a nossa semelhança. Toda tribo, língua, povo e nação. Quantas tribos nós temos em Curitiba, queridos? Centenas, talvez. São diferentes? São. Mas as portas estão abertas. Naquilo que eles estão pecando contra Deus, a palavra de Deus é ensinada para que haja transformação. No mais... Concorda comigo? No mais, porque a conexão com o meu irmão, ela é sagrada. O sangue de Cristo que foi derramado pela minha vida, foi derramado pelo meu irmão. Por mais que eu não concorde do jeito que ele anda, podia andar mais bonitinho, né? É o jeito esquisito que anda, queridos. É só minha opinião. E a minha opinião não vale nada. Consegue me entender? Nós precisamos, queridos, por mais que pareça estranho, quando nós entramos nisso, nós mergulhamos na verdadeira comunhão. Porque nós nos relacionamos com aquele que é diferente. E amamos o que é diferente. Repete assim, diferente. E diferente não tem a ver com pecado. Porque ele é diferente não quer dizer que ele tem pecado. Sim ou não? Existe
um poder na comunhão verdadeira, queridos. A comunhão é poderosa, queridos. Por isso que a igreja não fere, a igreja cura. Quando falam feridos pela igreja, não, queridos, feridos talvez por um sistema, por um erro que aconteceu, mas a igreja do Senhor Jesus não fere ninguém, queridos. A igreja do Senhor Jesus salva, a igreja do Senhor Jesus acolhe, a igreja do Senhor Jesus toca vidas, a igreja do Senhor Jesus permanece, a igreja do Senhor Jesus avança. A igreja. A comunhão, queridos, é cura para a solidão. A comunhão verdadeira é cura para o nosso individualismo, para a maneira que a gente pensa, acha que as coisas têm que ser. A comunhão é cura para o nosso orgulho. Até que eu e você nos tornemos mansos e humildes de coração, assim como Cristo. Discipulado, relacionamento e verdadeira comunhão. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.